Professor Bispoeta, a teleaula vai começar. Onde foi parar meu sono? Quero os braços de Morfeu, filho de Hipnos, um deus. Com suas asas é o dono dos sonhos dos humanos, encantos adormecidos. Sejam pobres ou ungidos, equilibrados ou insanos. Quando o sono não vem, ouço o tum-tum frenético. Meu coração está cético e preocupado também. Muitas contas a pagar, compromissos assumidos, mas pensamentos contidos veem meus olhos cerrar. Muito bem, essa foi mais uma brincadeira poética do professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Gostaram? Se vocês quiserem saber mais sobre meus outros textos poéticos e minhas recitações, estão no canal YouTube, estão também no Recanto das Letras. Tudo bem? Bem, vamos prosseguir com a nossa saga. É o pronome em sua 21ª parte. Não se assustem com essa quantidade de partes. Eu vou explicar por que é assim. O nosso curso não é um curso compacto. O nosso curso é um curso completo de língua portuguesa na sua parte de a norma padrão, na sua parte de pronomes, de classes gramaticais. As classes gramaticais são muito específicas e o professor Bechara, de quem eu sou discípulo, é bastante minucioso nessa questão. Por isso, não se espantem com essa quantidade de partes, mesmo porque vocês podem assistir mais de uma vez se vocês quiserem. Aí fica mais fácil para vocês saberem qual parte vocês assistiram. Beleza? Vamos em frente. Pronome, 21ª parte. Aplicado a tempo já passado, o demonstrativo usual é esse e flexões. Até 1971, nós acentuávamos S para diferenciar de esse. Por que eu estou dizendo isso? Só para vocês perceberem que a nossa língua portuguesa já passou por muitas reformas no decorrer desses últimos 100, 200 anos. Passou por muitas reformas. E uma delas foi essa que eu e a Elide tivemos a oportunidade de acompanhar. A Elide diz que não é dessa época, mas eu acho que ela vai lembrar disso. Lembra, Elide? Sim. Lembra. Então nós diferenciávamos. Existia um acento chamado acento diferencial. Qual era o objetivo do acento diferencial? É saber se a pronúncia era fechada ou aberta. É o caso aqui de S, o nome da letra S, para diferenciar do pronome demonstrativo esse. Esse acento diferencial foi extinto, assim como outras regras. Essa reforma, que aí sim foi uma reforma de 1971, acabou com essas regras de acento diferencial. Permaneceram alguns, como por exemplo, por, verbo para diferenciar de por preposição. Esse permanece. Tudo bem? Se quiserem saber mais, nós vamos voltar nesse tema. Opa, vai ter uma rave aqui, Elide? Você não me avisou nada. Bom, muito bem. S e esse. Esse acento não existe mais, tá? S para diferenciar de esse. Então, só voltando aqui para nós retomarmos. Aplicado a tempo já passado, o demonstrativo usual é esse. E flexões. Nessa época, atravessávamos uma fase difícil. Se o tempo passado ou vindouro está relativamente próximo do momento em que se fala, pode-se fazer uso de este em algumas expressões. Exemplo: esta noite, que é igual à noite passada, tive um sonho belíssimo. É uma linguagem perfeitamente contemporânea, é uma linguagem que nós usamos. Ou falamos essa noite também, diferentemente. Esta noite, referente à noite passada, tive um sonho belíssimo. Porém,
com a mesma linguagem, esta noite, poderíamos indicar a noite vindoura, ou seja, a noite futura. Conseguem diferenciar entre a noite vindoura e a noite passada? Perfeito, sem problema. Outro exemplo. Meu caro Barbosa, deves ter admirado o meu silêncio destes 15 dias. Silêncio para ti e silêncio para o jornal. Exemplo extraído de Camilo Castelo Branco. A indicação temporal de este e esse dispensa outra expressão adverbial, se a circunstância de tempo não se apresenta ao falante como elemento principal do conjunto. Para o jogo, vamos para mais um exemplo, para o jogo bastam esse movimento de peão. É um trecho extraído de Monteiro Lobato. Esse movimento vale por o movimento que se fez naquele momento. Aqui está a explicação. Tudo bem? Posso prosseguir? Demonstrativos referidos a nossas próprias palavras. No discurso, quando o falante deseja fazer menção ao que ele acabou de narrar, é uma anáfora, ou ao que vai narrar, é uma catáfora, emprega este e flexões. Um pequeno parêntese só para explicar sobre anáfora e catáfora. Não explicar. É dizer que tanto anáfora quanto catáfora são termos técnicos que para o falante pouco importam. Porque identificar que nós utilizamos a anáfora e a catáfora sem pensar que eles têm esses nomes. Assim como outros elementos também da língua portuguesa, são nomes técnicos que interessam só para os mecânicos da língua. Quem são os mecânicos da língua? São os gramáticos, são os professores de língua portuguesa, os linguistas. Esses são os mecânicos da língua. Para o falante, o que interessa é dirigir, não saber de mecânica. Tudo bem? Vamos em frente. É mais um exemplo aqui. Também eu conheço essas angústias, isto é, aquelas a que se refere da tragédia do Racine. Outro exemplo extraído de Camilo Castelo Branco. E tem mais um ainda. Não há linguagem que não soe divinamente falada por minha prima. Continua ainda, é o mesmo exemplo, tá? É um trecho grande, eu extraí alguns trechos. Essas lisonjas, volveu ela sorrindo, aprendeu-as nos seus livros velhos, primo Calixto? É uma pergunta, eu vou retornar porque eu não percebi que era uma pergunta no começo. Essas lisonjas, volveu ela sorrindo, aprendeu-as nos seus livros velhos, primo Calixto? Que como é uma pergunta longa, a gente acaba se perdendo. Eu me perdi. É uma outra de Camilo Castelo Branco. Por este último exemplo, podemos verificar que se a referência é feita às palavras da pessoa com quem se fala, o demonstrativo empregado é esse, e flexões. No trecho, essas lisonjas são as que faz Calixto a sua prima. Tudo bem? Há situações embaraçosas para o emprego do demonstrativo anafórico. O que é anafórico mesmo? Ao que ele acabou de narrar, anáfora, ao que ele acabou de narrar. Então é a retomada, tá? Há situações embaraçosas para o emprego do demonstrativo anafórico, isto é, aquele que se refere às palavras ditas ou que se vão dizer dentro do próprio discurso, que é a catáfora. Então, anáfora é antes, que já foi dito, e catáfora é depois, é o que ainda vai se dizer. Ocorre o caso, por exemplo, nas referências a enunciados anteriores, que envolvem afastamento da primeira pessoa ao tempo em que se fala. Nestes casos, geralmente prevalece a preferência para nossas próprias palavras, aparecendo assim o anafórico este, e flexões. Em lugar do deítico, nós já falamos de deítico, esse e flexões.
Deítico, só para recordar, é tudo aquilo que indica, por exemplo, aqui, ali, ontem, hoje, mas aqui tomando-se como ponto de partida o quê? Onde eu estou? Onde a Elide está? Então esse deítico é isso, é lugar ou então tempo, tudo bem? Em frente. Agora tem mais um exemplo aqui. Então, que te disse ele? Que tinhas lá outra, e que te viu passear com ela. Viu-me a passear com uma nossa parenta, viúva de um general. Quem disse ao javardo que esta, a quem me refiro, senhora, era minha amante? Nossa, está parecendo, aqui está me parecendo que vai dar confusão. É uma citação de Camilo Castelo Branco. Se quiserem saber mais, vocês vão ter que ler o restante do romance. Muito bem, o que significa javardo, essa palavra estranhíssima que apareceu aqui? Javardo tem vários significados. Um deles, o figurado, indivíduo grosseiro, brutamontes. Extraímos essa resposta do Michaelis, é um dos verbetes correspondente a javardo. Como sempre, eu vou sempre dizer para vocês, talvez vocês não empreguem essa expressão, não entre no vocabulário de vocês, o javardo, mas pelo menos vocês ficaram sabendo que javardo significa indivíduo grosseiro, brutamontes. Nem brutamonte já é tão do nosso dia a dia, grosseiro sim, grosseiro já é mais conhecido. Muito bem, chegamos ao final de mais essa teleaula, estou muito feliz e agradecido por vocês terem acompanhado até aqui. Espero que vocês continuem tocando no sininho, espero que vocês continuem se inscrevendo no canal, dando seus comentários, fazendo suas perguntas. Eu terei o maior prazer de responder a todas. E não se esqueçam, eu sou o Bispoeta. Se quiserem acompanhar todos os lugares em que eu apareço, eu também fiz essa pesquisa, viu? Fiz essa pesquisa, Elide, para saber lá quantas citações tem a Bispoeta. Já aparecem várias citações. Uma delas é justamente o canal do YouTube, Recanto das Letras, Facebook. Até no Pensador você está. Pensador, Instagram e outras redes sociais mais. Daqui a pouco já não estou dando conta mais. Muito obrigado, uma boa tarde e fiquem com Deus.